Ação para nós. Quem quiser ouvir ele cantando mais, é só chegar um pouquinho mais cedo. Ele começa umas 14h15, né, Augusto? Já começa, né, o ensaio, né? Eu chego quando umas 14h15, né, por aí, né? Ele já começa a ensaiar. Nós temos ele, temos nosso irmão Paulo também, que está fazendo também a harmonização, né? A gente tem que aproveitar esses momentos, né? Porque a música, a boa música, ela nos eleva, né? Por isso que existe a musicoterapia, né? Porque as boas músicas, elas nos elevam, nos ajudam, né? Lembrando que semana que vem não teremos trabalho, nem segunda e nem terça, tá? Por causa do carnaval, né? Então não teremos trabalho segunda-feira à noite, nem terça à tarde. Só na outra semana, viu? E lembrando também da nossa campanha, né? As toalhas, quem tiver toalha usada em casa e não estiver utilizando, ou que vai trocar, traga aqui para casa, para os irmãos em situação de rua, né? A gente recebe muitos irmãos e com esse calor, não dá conta de lavar as toalhas. Então a gente sempre está precisando de mais toalhas, né? Para poder auxiliar os irmãos. E claro, sempre o material de higiene, material de limpeza é muito bem-vindo para nós. Porque o gasto é muito grande, né? Se utiliza muito na casa. Tá? Vamos fazer aqui a nossa mensagem de hoje, do nosso irmão De Luca, do livro Sempre Melhor. Mensagem de número 30. A felicidade produz um aroma tão espetacular que atrai todas as coisas boas em seu caminho. A doença se estabelece quando não estamos sendo capazes de sentir felicidade em nossa vida. Onde, pois, encontrar a felicidade? Ela não está fora de você, não é um carro, uma casa, um emprego, uma pessoa. A felicidade é o produto de um estado de consciência que brota da satisfação de nos sentirmos realizados perante a vida. O homem se realiza quando ele emprega com sabedoria todos os potenciais de sua alma, fazendo aquilo que está de acordo com a sua natureza. Em palavras muito simples e resumidas, o ser humano é feliz quando ele coloca alegria em tudo aquilo que faz. E a alegria é um dos melhores tônicos para a saúde. Essa é a nossa mensagem, né? Nossa palestrante hoje é a nossa irmã Cristiane, do Luiz Monteiro de Barros, né, que vai passar a sua mensagem para nós na tarde de hoje. Então vamos fazer a nossa prece, rogando ao nosso Mestre Jesus o amparo, a inspiração e a proteção para cada um de nós na tarde de hoje. Que possamos, Mestre amado, fazer a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas e ajudai-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Se você ficar aqui, Cris, dá para passar e filmar. Mais ou menos aqui. Aqui? É, mais ou menos. Sou canhota. Não, tá tudo bem. Coloca a mão pra mão, então. Não, pode ficar tranquila. Deu a posição que você achar melhor. Não, aqui tá bom? Aqui tá bom? Boa tarde a todos. É sempre com alegria e gratidão que eu recebo o convite dessa casa para dividir um tempinho de reflexão com vocês. E então eu agradeço o convite pela oportunidade de tarefa no bem. Oportunidade essa que eu costumo dizer que quando uma pessoa, um voluntário que é da área da oratória espírita,
o nosso ouvido está mais perto da boca, então é sempre bom a gente preparar. Então vocês vão perceber, talvez, que ali, a primeira vez que eu preparei essa palestra, que eu escolhi para fazer hoje, né, foi em 2019. Já falei muitas vezes, e talvez eu sinta no meu coração que todo mundo titubeia um pouco. Quando eu preciso ouvir de novo, daí vem o pensamento forte de repeti-la, né? A palestra de hoje eu nomeio como Edifica a Tua Casa. Quero saudar também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais do Esmino de Jesus. E ela é baseada na parábola edificada sobre a rocha, que vai ter a primeira passagem em Lucas, no capítulo 6, versículos 47 a 49. E eu costumo fazer uma reflexão em cima dessa parábola em vários aspectos da nossa vida. Porque nós temos a nossa casa lar, nós temos a nossa casa mental, nós temos a nossa casa corpo físico, que é o veículo do nosso espírito, nós temos a nossa casa, o planeta, a Terra, que somos responsáveis pelos cuidados também. Nós temos a nossa casa espírita. Então, dentro da possibilidade, da flexibilidade das parábolas do Cristo, no sentido da interpretação, nós vamos fazer alguns apontamentos em cima dessa passagem trazida pelo Lucas, que diz assim: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, o Cristo já está dizendo que não basta só a gente ouvir as palavras, né? No projeto Espiritizar, que inclusive estendo o convite que todo domingo aqui nesta casa tem um estudo com o D'Alessandro, do projeto Espiritizar, que é da Federação Espírita do Mato Grosso, do qual eu tenho um carinho muito grande e também faço parte. Essa interpretação reflexiva, a gente costuma dizer que nós temos 3 níveis de ignorância: o do não saber, o do não sentir e do não vivenciar. Nós muitas vezes até podemos ter nascido em berço espírita, podemos estar dentro de uma casa espírita há 30, 40, 50 anos, nós podemos saber o Evangelho de cor e salteado, nós conseguimos citar perguntas pelo número dos livros dos Espíritos, vencendo o primeiro nível de ignorância, que é o do não saber. Mas para que a gente possa vencer o do não sentir no nosso coração, para a gente poder praticar, que é o que ele está falando aqui, o Cristo disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica. Então, a gente precisa conhecer, trazer para o nosso nível de consciência aquilo que o Evangelho de Jesus nos traz como código moral de ética a ser desenvolvido no nosso coração, para que a gente possa praticar e vivenciar no dia a dia nessa experiência da jornada terrena, que faz com que, através dos nossos aprendizados, nós possamos dar um passinho a mais rumo à evolução espiritual tão desejada, tão buscada por cada um de nós, que é o presente da vida de Deus para nós, que é a nossa reencarnação, a oportunidade de reencarnar aqui na Terra, através dessas vivências. Então, ele vai mostrar quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e abriu fundo e pôs alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Se a gente for fazer um comparativo com a construção física, né? Pega os engenheiros, os arquitetos, os pedreiros, quando eles vão construir uma casa, se ele não construir com um alicerce, se não construir muito bem a fundação dessa casa, aquela casa vai cair, tal qual um castelo de areia que vem a onda e leva. Então ele faz o Cristo faz essa comparação nessa parábola de que todos aqueles que escutam e se esforçam na prática do bem, na prática do seu evangelho, nós vamos pouco a pouco alicerçar a nossa casa, qual seja a nossa casa material, o nosso corpo físico, a nossa casa mental.
E como eu faço? Eu gosto muito de fazer esse comparativo com a construção civil do pedreiro que constrói uma casa tijolo por tijolo. O Evangelho do Cristo nos traz o quê? Se o pedreiro, quando ele vai colocar um tijolo em cima do outro, ele usa o cimento, a argamassa, para aquilo ficar muito bem coladinho, na nossa vida, na nossa evolução espiritual, essa argamassa eu costumo atribuir às virtudes, às práticas das virtudes cristãs, que nós, da nossa criação, quando da nossa criação, essas virtudes elas já foram implementadas no nosso coração, a serem desenvolvidas através dos nossos esforços. Né? Nós somos centelha divina. Então, todas essas virtudes vão garantir o quê? A prática do bem. Tem uma frase, se eu não me engano, é do Chico. A prática do bem será nosso advogado em qualquer época, em qualquer tempo. Então, se no nosso dia a dia, na nossa construção, na nossa edificação, nas nossas relações humanas, nós escolhemos conscientemente, né, são escolhas conscienciais que somos convidados a fazer a partir do convite do Cristo. Se nós desenvolvermos as virtudes cristãs, ela vai ser aquela argamassa que vai dar uma segurança principalmente para aquele que a gente sabe que quando a gente faz o bem, qualquer que seja. E eu não estou falando de grandes missões, porque não somos missionários, somos com muita sorte tarefeiros, por exemplo, dentro da maternidade, junto à nossa família, honrando ao nosso pai e à nossa mãe. Então, a prática dessas virtudes vai fazer com que a gente tenha a paz de consciência, que é justamente a prática do bem. Em contrapartida, na mesma parábola que o Lucas trouxe, a anotação do Cristo, ele fala que quem ouve e não as pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Eu não sei se vocês repararam, eu fiz questão de grifar algumas coisas, por exemplo, a enchente, a areia, a ruína, que pode ser um comparativo reflexivo da nossa queda moral, e as enchentes, as ventanias, as adversidades que encontramos na nossa vida. Todos nós somos vinculados vibracionalmente ao mundo de provas e expiações. Então, essas enchentes, essas ventanias, são as dificuldades que nós encontramos na nossa vida. Ninguém aqui tem o privilégio de acreditar que não tem problema. Cada um de nós vai se lembrar de uma situação que está acontecendo na nossa vida, seja da parte de doença do corpo físico, as doenças de saúde mental que parece que abriram a porta, sabe Deus do quê, as dificuldades financeiras, as dificuldades com os nossos companheiros, companheiras, com os nossos pais, com as nossas mães, são essas as enchentes. Então, como eu fiz um comparativo agora há pouco, se a gente não construir, não trabalhar as virtudes dentro do nosso coração, a gente não vai ter a nossa casa edificada sobre a rocha. Isso é a interpretação que eu dou para essa parábola. Vem uma onda do mar, vai derrubar o nosso castelinho de areia. Vem uma enchente. Por quê? Porque nós não nos fortalecemos, sobretudo na coragem da fé, que também é uma virtude a ser desenvolvida por cada um de nós. Vamos seguir. Essa mesma parábola, ela foi anotada em Mateus, é a mesmíssima. Eu não vou ler, porque eu costumo me enrolar com o tempo. Então, em respeito à disciplina do horário, é a mesma coisa. Ele só vai falar também que assemelha ao homem prudente, que edificou a caixa, só vai mudar algumas palavras. E ele acrescenta, além das enchentes, que são as dificuldades que eu já comentei agora há pouco. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram vento e combateram aquela casa. E se eu escuto o Evangelho do Cristo, se eu procuro desenvolver, sentir no meu coração aquilo que Ele está me convidando a fazer, e se eu, no meu esforço continuado, que dentro do livro dos Espíritos Kardec coloca,
Muitas vezes, com uma pequena vontade, com um pequeno esforço, nós conquistamos grandes coisas. Então, se eu busco essa conquista, ela vai estar edificada sobre a rocha e a minha caminhada evolutiva vai encontrar o sucesso espiritual almejado dentro do limite das nossas forças, dentro da capacidade de cada um. E compara com o homem insensato quando nós não ouvimos. Não ouvimos não, quando nós ouvimos e quando não a praticamos. Isso é muito significativo, gente. E agora, de certa forma, eu vou dar um pulo praticamente para o final, que diz respeito ao nosso ambiente de casa espírita. Muitas vezes, o que o Cristo nos convida e o que a doutrina espírita, enquanto consolador prometido por Jesus, traz para a gente, é o desenvolvimento da virtude da nossa responsabilidade, né? Então, claro que talvez não seja o nosso caso, mas muitas vezes nós terceirizamos nossas responsabilidades. Quando fala no sentido de que o homem insensato, muitas vezes a gente está há bastante tempo na casa espírita, a gente vem buscar socorro através da terapêutica espírita, a gente escuta palestra, a gente faz evangelho no lar, a gente toma água fluidificada, a gente passa pela terapia do passe, mas isso são, dentro da terapêutica espírita, ferramentas que nos auxiliam a tomarmos atitudes que são da nossa responsabilidade. Com certeza não é o caso aqui, mas quem é da doutrina do movimento espírita há bastante tempo, já ouviu, por exemplo, essas coisas que é com todo respeito, tá? Que o passe do fulano não é bom, que aquela casa espírita não é forte. Mas isso não tem a ver com o passe do fulano ou que o Beltrano dá um passe melhor. A gente sabe que na fila que a gente fica, a espiritualidade já encaminha a gente para receber a terapia do passe, os fluidos necessários de acordo com a nossa necessidade. E às vezes nem só de acordo com a nossa necessidade, eu nem coloco o ponto de merecimento, mas de acordo com a misericórdia de Deus, que já engloba tudo isso. Então, não adianta a gente... adianta, lógico que adianta, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Adianta a gente buscar auxílio? Claro que adianta, meu Deus. Só que se nós não fizermos a nossa parte, se nós não nos responsabilizarmos sobre o que nós devemos fazer com o que a doutrina espírita nos oferece, não vai. Vai ser a parábola da casa edificada sobre a rocha, sobre aqueles que ouvem, mas que não as praticam. Aqui, eu trouxe uma frase do Emmanuel que eu considero muito significativa. Ele coloca assim: Emmanuel nos diz que a fala de Jesus e suas parábolas são palavras de vida eterna. Então, em toda e qualquer época da humanidade terrena que nós as ouvirmos, nós vamos interpretar de acordo com o nosso adiantamento moral, e sempre essa interpretação vai trazer um benefício para a gente. Talvez eu comentei que a primeira vez que eu fiz que eu preparei esse material foi em 2019. Passado por diversas casas, repetindo várias vezes, muitas interpretações já ampliaram o seu sentido, por exemplo, para mim. E assim é o Evangelho do Cristo também, né? E aí que eu comecei explicando a questão da elasticidade da interpretação das parábolas do Cristo, né? À medida que vamos crescendo, à medida que nós vamos amadurecendo moralmente e espiritualmente, a gente pode dar diversos significados. Daí a proposta de hoje de trabalhar em cima da simbologia, que eu também já, no início, eu já vou logo falando, porque essa casa, ela pode ter diversas simbologias, né? A nossa vida, a nossa casa mental, o nosso corpo físico, o nosso lar terreno, a casa onde a gente vive, onde nós nos reunimos com os nossos familiares, e a nossa casa espírita. E pouco a pouco a gente vai fazendo os apontamentos de acordo com cada, trazendo também, lógico, aquilo que o Kardec em alguns momentos coloca no Livro dos Espíritos, tá?
Como estamos edificando a nossa vida? Essas perguntas, eu gosto de trabalhar com perguntas quando eu faço palestra ou quando eu conduzo alguns estudos, né, que a Rita falou que eu sou do Luiz Monteiro de Barros, sou responsável por algumas atividades lá. Eu gosto de trabalhar com perguntas porque elas vão ficar ressoando ainda muito tempo. Às vezes vocês vão estar lá no meio do carnaval, né? Que é alegria, com moderação, com equilíbrio. Pode ser que uma pergunta dessas volte de alguma forma, porque a proposta é eu trazer alguns apontamentos, mas a proposta é que cada um de nós, a partir dessa reflexão, dê um sentido para a sua vida. Então, quando eu pergunto assim, como estamos edificando a nossa vida, o convite é que cada um de nós, inclusive eu, trabalhe essa questão fazendo uma análise num processo de autoconhecimento e do que nós estamos fazendo com a vida, com esse presente de Deus que nós recebemos. Nós estamos na horizontal da vida somente ligados ao processo de materialidade, ou pouco a pouco a gente consegue se espiritualizar na vertical da vida, buscando uma conexão com Deus. Por isso que eu falei agora há pouco da argamassa. Como nós estamos construindo a nossa vida tijolinho por tijolinho, né? Estamos edificando nossa reencarnação atual sob a ótica do espírito imortal que somos. Nós necessitamos do nosso corpo físico enquanto veículo do espírito, para nós nos aprimorarmos. Mas nós somos espíritos imortais. Esta carne, este corpo físico, ele é temporário. Aquilo que nós construímos, deve não, né? Eu não gosto do deve, porque quando a gente fala que deve, que é obrigação, que não sei o quê, a gente fere o nosso livre-arbítrio. E aí não é virtude, já deixa de ser virtude. Mas o convite amoroso do Cristo, quando ele nos oportuniza o conhecimento da doutrina espírita, é fazer com que nós nos sintamos espíritos imortais. Então, nas nossas relações humanas, nós desenvolvemos a consciência plena de que nós somos espíritos imortais, de que nossa vida vai continuar, de que nós somos herdeiros de nós mesmos, de que todas as nossas ações vão gerar consequências. E muitas vezes, para a gente perder essa ideia, né, mosaica do Deus vingativo, entender que a reeducação de almas, o processo da reencarnação, é um processo de reparação de consciência com a gente mesmo, é a partir desse desenvolvimento do sentimento de aprendiz da vida e herdeiros do universo e espírito imortais que somos. Quando a gente coloca isso dentro do nosso coração e passa a enxergar a vida dessa forma, algumas atitudes vão mudando pouco a pouco. A gente vai oferecer o nosso rosto quando tomar um tapinha, ofereça outra, assim, cumprindo os inúmeros ensinamentos que o Cristo nos deixou. A gente vai aprender a desenvolver a nossa capacidade de amar. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, né? Uma série de coisas. Já aceitamos o convite do Cristo de conhecer a verdade, para que ela nos liberte, justamente acolhendo a mensagem de Jesus em nossos corações. Então, quando a gente traz a reflexão da parábola da casa sobre a rocha, no âmbito da nossa vida, esse convite já foi aceito no nosso coração, e o convite maior que o Cristo nos trouxe, que é o que maior neste momento, né, que é o que está vindo na minha cabeça agora, ele veio ensinar que Deus é nosso Pai de amor e de bondade. Quando eu aceito essa explicação do Cristo, dentro da minha jornada terrena, eu consigo confiar plenamente, me entregando a Deus, mesmo diante das enchentes, das ventanias, dos intempéries, dos obstáculos que nós encontramos na nossa vida, confiando que Deus não permitiria que essas dificuldades se achegassem a nós, se não fosse
para o nosso aprendizado. Então, no aspecto da casa, fazendo comparativo com a nossa vida enquanto espírito imortal, são essas perguntas, esses questionamentos que a gente deve fazer, da gente para a gente mesmo, tá? E aí, o objetivo da encarnação, porque isso vai nos auxiliar a entender qual é o significado das leis divinas da nossa vida, qual é a nossa condição de espírito imortal e por que a gente tem determinadas vivências que muitas vezes são dolorosas, sim. Porque somos herdeiros de nós mesmos. E aí volta, porque eu falei agora há pouco da questão da responsabilidade, que envolve parar de terceirizar e de culpabilizar os nossos coleguinhas. E aí, quando eu falo os nossos coleguinhas, podem ser os nossos coleguinhas encarnados, aqueles que estão próximos de nós, e pode ser os nossos coleguinhas desencarnados, que muitas vezes, num processo de influência espiritual, por exemplo, a gente responsabiliza os nossos queridos amigos obsessores por aquilo que estamos fazendo de equivocado, né? E Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Nós estamos assim porque nós somos obsediados, ou nós somos obsediados porque nós somos ainda assim. E aí trazendo essa responsabilidade, né? Então, qual é o objetivo da reencarnação no Livro dos Espíritos, na questão 132? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem esta perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Essas vicissitudes, não é a Cristiane que está falando, é o Kardec. É uma explicação lógica mais ampliada desse entendimento da simbologia das chuvas, das enchentes e das ventanias que nós encontramos na parábola. Tá bom? E aí o próximo passo é a gente conversar um pouquinho sobre a nossa casa mental, né? Formadas por nossos pensamentos, sentimentos, energia mental e alimentada pelos nossos padrões mentais, nossas crenças, nossos valores. Como fazer para edificar nossa casa mental, nossa mente de forma aprimorada? Como higienizá-la? Se por um lado eu fiz o comparativo com a construção civil, de um pedreiro construindo uma casa, um prédio, a questão da higienização mental da nossa mente, a gente pode fazer uma comparação com a gente, que é dona de casa, né? Que a gente tem que limpar, a gente tem que varrer nossa casa, a gente tem que lavar o nosso banheiro, nossa louça, deixar tudo limpinho, passar o pano. Isso é um processo de higienização física. Nós temos até o processo de higienização do nosso corpo físico também, porque é responsabilidade nossa cuidar do nosso corpo físico. Mas e o que a doutrina espírita pode nos auxiliar no processo de edificação da nossa casa mental, no sentido de higienizá-la? Nós temos as palestras públicas, a terapia do passe, as leituras edificantes, a musicoterapia, como a Rita bem lembrou no início dessa palestra, antes do início da palestra. Nós temos, acima de tudo, a oração. A gente não precisa estar dentro de um templo religioso, qualquer que seja ele, para a gente se lembrar de se conectar com Deus e a gente orar. Isso vai nos auxiliar a edificação da nossa casa mental no sentido da higienização. No livro do Psicografia do Chico, né, por Emmanuel, esse livro é muito bom, Coragem, são espíritos diversos, mas essa, agora, deixa eu ver se foi o Emmanuel ou foi o André Luiz. Eu acho que foi o André Luiz essa mensagem, eu falhei em não colocar. A mente é a casa onde cada um de nós reside segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Então, se eu estou focada, com todo respeito à equipe jornalística aqui, porque se tem gente que assiste, é porque tem público para assistir. Imagina a gente pegar toda a tarde um jornal lá do Datena, que é só tragédia, só tragédia, só tragédia. Recentemente eu vi uma publicação científica que, se nós pensarmos 17 segundos em alguma coisa, a gente já vai começar a cocriar formas de pensamento, né? Então, se a nossa casa
Se a nossa imaginação é onde a gente verdadeiramente vive, se a prece vai auxiliar no processo de higienização, a gente tem que parar para pensar um pouquinho o que a gente quer dar de alimento para a nossa casa mental, né? A violência, você pega a questão mais difícil hoje em dia para quem é mãe de adolescente, os jogos, eles são extremamente violentos. A fala, a comunicação, em todas as escolas hoje se fala num projeto de comunicação não violenta. Então, tudo que a gente se alimenta, a gente... É a mesma aquela história que a gente tem um lobo mau e o lobo bom. A gente vai querer alimentar o quê? Então, dentro da nossa casa mental, né, fazendo comparativo com a casa edificada sobre a rocha, a gente vai querer ficar vendo... A gente vai ver um filme... Eu gosto de filme de terror, não estou, pelo amor de Deus, cada um com... Eu gosto de Game of Thrones, que é coisa pior para despertar o nosso lado treva, horroroso. Mas assim, aí a gente vai, antes de dormir, ver um filme horroroso de terror. Aquelas imagens vão ficar na nossa tela mental, minha gente. Aí, ou então a gente vai passar o dia inteiro, a gente vem na casa espírita, a gente escuta palestra, aí a gente toma um passe, aí a gente sai aqui flutuando. Chegou na esquina, a gente briga com o cachorro, a gente xinga o motorista que fechou a gente não cumprimenta a vizinha, a gente passa o dia inteiro nessas atividades que não são tão amorosas, vamos dizer assim, né? Não são amorosas, não são justas, não são caridosas, nem com a gente, nem com o nosso próximo, porque vai angariar consequências para a gente. A gente acha que na hora de deitar, a gente vai rezar, a gente vai se desprender no descanso do corpo físico para um lugar bom, tendo feito um monte de coisa durante o dia, aí também não há oração que aguente, né, minha gente? Aí o sentido da responsabilidade e de trazer o conhecimento não só para o âmbito do nosso saber, mas o sentir no nosso coração a ponto de fazer com que a gente comece a praticar pouco a pouco. E a nossa casa mental é aonde a gente vive. E aí, por conta do tempo, a gente poderia falar só disso, sei lá, umas 2 horas seguidas do que os processos da nossa casa mental ocasionam no nosso corpo físico. Trazendo máculas existenciais, trazendo necessidade de reparação através da depuração de doenças e tudo mais. Mas a proposta não é essa hoje. Uma próxima. Respiramos o bem ou mal de acordo com as nossas preferências na vida. Na Terra, muitas vezes temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Moramos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. Tem uma frase do Evangelho que diz assim: o espírito sopra onde quer. Moramos no nosso pensamento. Onde a gente projetar, a gente vai estar vivenciando aquilo. Se a gente esquecer de todos os elementos religiosos que vão falar sobre pensamento, tá? E pegar a parte nua e crua e científica da qual eu sou leiga. O nosso cérebro físico, ele não consegue fazer distinção do que a gente está pensando. Se aquilo é verdade, se aquilo não é. Tanto é que muitos processos de ansiedade, a gente vê, porque a gente pensa, né? Pensa. Quando a gente vai ver, a gente tem aqueles efeitos físicos, né? Efeitos físicos no sentido do pânico, do passar mal, do ficar com enjoo, tal. Tudo que a ansiedade traz para a gente. Porque o nosso cérebro não consegue fazer uma distinção de que aquilo que a gente está pensando, a gente só está criando imagens na nossa cabeça ou se a gente está vivenciando mesmo. Então, é nesse sentido que no livro Coragem, esses espíritos diversos falaram: moramos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. Daí a necessidade da edificação
da nossa casa mental no sentido da higienização, através de prece, através de terapia do passe, através de momentos de alegria com a nossa família, de momentos de paz de espírito, quando dentro das relações humanas nós fazemos pelo outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse por nós mesmos, né? Eu não vou entrar nessa explicação no mundo maior da casa mental do André Luiz, que ele vai falar de porões, por conta do nosso tempo, porque eu quero trazer um pouco ainda da nossa casa edificada no sentido do nosso corpo físico. E aí, essa é uma imagem basicona que todo mundo já deve ter visto. Nós, enquanto espírito, somos centelha divina, somos um clarão. Aqui o nosso corpo perispiritual, que vai dar forma e vai trazer consequências para o nosso corpo físico. E essa troca, corpo e espírito, vai atingir um ao outro. Então, o nosso corpo físico, material, enquanto casa do nosso espírito. Amai-vos, pois, esse Georges, um espírito protetor, no capítulo 5, ele vai falar naquela cuidai do corpo e do espírito. Essa parte do evangelho que está essa mensagem, né? Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não os castigueis pelas faltas através do próprio vosso livre-arbítrio, o fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido é, pelos acidentes que causa. Nós temos responsabilidades com relação à nossa saúde do corpo físico, porque quem já leu André Luiz, quem já ouviu palestras sobre suicídio inconsciente, sobre uma série de coisas, tudo aquilo que nós fazemos, seja dos vícios materiais, álcool, cigarro, drogas, excesso de alimentação, uma série de coisas, nós somos responsáveis, nós podemos encurtar o nosso planejamento reencarnatório por conta desse mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, trazer dentro dessa reflexão o nosso corpo como casa do nosso espírito é um convite à reflexão no sentido da gente aprender a cuidar desse presente também. O corpo é comparável à enxada e o espírito reencarnado ao lavrador. Todo zelo do lavrador é necessário para conservar a enxada em condições de trabalhar com acerto e segurança. Emmanuel. Por isso que se fala tanto de reforma íntima, de cuidados e tudo mais, né? A nossa casa, onde a gente mora, né? A pergunta que eu quero deixar reflexiva, já que o nosso tempo está acabando: qual nossa contribuição na edificação da harmonia e do equilíbrio em nosso lar, em nossa família? Deus auxilia as criaturas através das criaturas. Nós temos compromissos dentro do nosso planejamento reencarnatório, com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, com os nossos pais, com os nossos filhos. Que tipo de atitude eu tenho para promover dentro da minha casa um lar que seja harmonioso e que seja benéfico, para que todos se relacionem bem, né? Perante a nossa família, que é o nosso próximo mais próximo. Muitas vezes, não raras vezes, dentro das casas espíritas, a gente vê voluntários que ficam de segunda a segunda e que são os amores e são. Mas, às vezes, nesse processo de fazeção de coisas, ele está deixando o seu lar em aberto, no processo de fuga. E a nossa maior responsabilidade é com aqueles que nós nos ligamos. Nós temos ligações com os nossos companheiros de tarefa espírita? Temos, nós temos afinidade, mas nós temos responsabilidades maiores com os nossos filhos, com os nossos pais e com aqueles que dividem a vida conosco e que também contribuem para a nossa evolução. Daí a pergunta: qual nossa contribuição da edificação moral da nossa casa? A gente sabe que um remédio maravilhoso
é o Evangelho no lar, por exemplo, no processo de higienização. Porque em contato com os ensinamentos do Cristo, nós vamos pouco a pouco modificando as nossas atitudes e contribuindo também. Tá? Como eu já falei algumas vezes no processo da nossa casa espírita, enquanto a casa a ser edificada também, vou deixar só a pergunta, que aí o nosso tempo já esgotou. Como enxergamos o ponto de luz que nos acolhe e nos oportuniza a tarefa no bem? Qual nossa contribuição para a edificação das paredes vibratórias de proteção desta casa? Porque nós sabemos que os benfeitores espirituais preparam todo um ambiente e as nossas orações fortalecem as paredes de vibração, né? Nos unirmos aos companheiros de tarefa espírita no voluntariado espírita, também pode acontecer que às vezes um santo não bate com o outro. Então, qual é a contribuição para que a gente não destrua essa parede vibratória de proteção oportunizada por esse ponto de luz que nos acolhe, no sentido de abrir brechas para que processos de influências espirituais, isso vale para a nossa casa material também, nosso lar, mas também vale para a nossa casa enquanto casa espírita. Quantas vezes nos perguntamos o porquê de sentirmos um vazio existencial, mesmo estando ligadas a várias tarefas? Que vazio é esse? Né? É esse vazio do que a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente ainda não sente, a gente ainda não faz. Né? Eu preciso refletir como que nós estamos realizando essas tarefas em qualquer ponto da nossa vida. Seja na edificação da nossa casa mental, do nosso corpo físico, da nossa casa material, nosso lar, de todos os elementos que eu trouxe no sentido de trazer uma interpretação flexível para a parábola do Cristo, né? Da simbologia da parábola da casa edificada sobre a rocha. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço mais uma vez a oportunidade, eu desejo votos de plenas reflexões, e se eu conseguir sair daqui hoje, não só com o meu coração tocado, mas com pelo menos mais um coração tocado, eu já sei que eu vou estar contribuindo na edificação também do nosso planeta, né? Que a humanidade terrena só vai progredir para o mundo de prova ou de regeneração quando cada um de nós entendermos que nós temos que estender a nossa mão aos nossos irmãos também. Qual seja na caridade material, como foi convidada no início da palestra, da doação de toalhas, de produtos de higiene, mas, sobretudo, a caridade moral, que é aquela que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão qual é a caridade tal qual entendia Jesus, benevolência, indulgência e perdão das ofensas para todos os nossos irmãos, né? E é isso. Muito obrigada e muita paz a todos.